Olá, galera, tudo bom? Vê aqui, semana 10, terceira aula da semana 10, aula 30 de Matemática Plus. Nós vamos estudar agora comprimento de arco e principalmente aprender aquele probleminha que cai muito nas provas, que envolve o ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. A gente vai aprender de verdade, você não vai ter dificuldade nisso aí. Beleza? Se liga no vídeo que agora a gente vai falar nisso aí. Primeiro, nós vamos começar lembrando do que é um radiano. Rui, o que é um radiano? Vê, a palavra radiano lembra que elemento da circunferência? O raio, claro. Então, Rui, o que é um radiano? O radiano é a medida do arco que tem comprimento igual a um raio. Para cada raio que a gente tem ali, o ângulo mede quanto? Um radiano. Então, o radiano é a medida do arco que tem comprimento o quê? Igual a um raio da circunferência. Se for 2 raios, vai ser 2 radianos. É por esse motivo que a volta completa, ela tem comprimento 2πr, então ela tem medida 2π radiano. Não é verdade? Para cada raio, você vai ter o quê? Um raio. Para cada raio, um radiano. Então, 2π raio, 2π radiano. 2 raios, 2 radianos. Alfa raio, alfa radiano. Então, é isso que a gente tem. Como é o comprimento do arco? O comprimento do arco, se você tiver, é só multiplicar alfa em radianos pelo raio. Na verdade, se for 1 radiano, é 1 raio. 2 radianos, 2 raios. 3 radianos, 3 raios. São diretamente proporcionais. Inclusive, a gente, se quiser, não precisa nem usar isso. A gente pode fazer uma regrinha de 3 simples e direta. Ó, se tu botar alfa aí como sendo 2π radiano, você vai ter o comprimento total da circunferência, que é 2π vezes o raio. Beleza? Tranquilo. Vamos ver uma aplicação disso, um exemplo bem simples. Já pensou se eu quisesse o comprimento desse arco AB? Que a medida do arco é a medida do arco, 100 graus. Como a gente sabe que tem uma relação de diretamente proporcional, eu posso fazer a seguinte regrinha de 3. 360 graus equivale a 2π vezes o raio, 2π vezes 5. E 100 graus equivale ao comprimento do arco, que eu chamei de L. Dá para simplificar aí, ó, 36 e 10, né? Porque se eu simplificar, um zero. Ainda daria, né, para simplificar, porque você pode 36 e 10, 36 e 10 você dá para simplificar por 2, fica 18 e 5. Aí você ia ficar com 18 alfa igual a 5 vezes 2, 10 vezes 5, 50π. Então esse 18 está multiplicando, vem para cá dividindo. Aí ficaria 50π sobre 18, ou seja, 25π sobre 9. Se eu quiser o comprimento, posso usar π, dependendo da aproximação que ele deu aí, 3,14, por exemplo, e calcular isso aí direitinho. Beleza? Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 simples e direta para achar o comprimento do arco. Ou então usar que o comprimento é alfa em radiano vezes o raio. Tranquilos, beleza? Esse é o comprimento do arco. Se liga aqui. Ângulo entre os ponteiros de quê? De um relógio. Pessoal, quando nós temos um relógio de ponteiros, você vê que normalmente a gente trabalha com 2 ponteiros, o dos minutos e o das horas. Qual é o mais rápido? Você está vendo aí. É o ponteiro dos minutos. Você já se perguntou qual é a velocidade do ponteiro dos minutos em relação ao ponteiro das horas? Vamos pensar direitinho. O ponteiro dos minutos, ele dá uma volta em 1 hora. Mas o ponteiro das horas, ele dá uma volta, ele é mais lento, em 12 horas. Então, significa dizer que a velocidade do ponteiro dos minutos, ela é 12 vezes a do ponteiro das horas. Nessa animação que nós temos aqui, você está observando o seguinte, que o ponteiro dos minutos, ele está varrendo aí tudo de 0 a 12. E o ponteiro das horas, ele só varre de quanto? De 0 a 1. Então, no mesmo intervalo de tempo, ele está percorrendo 12 vezes, ele está varrendo o ângulo 12 vezes o que o ponteiro das horas fez. Não é verdade? Então a gente tem a seguinte proporção. Como é o ponteiro das horas? O ponteiro das horas ele dá uma volta completa,
360 graus em 12 horas. Mas cada hora são 60 minutos. Então, 12 vezes 60 daria quanto? 300 e 12 vezes 60 daria 720 minutos. Então, ele dá uma volta completa, que são 360 graus, em 12 horas. Ou então, ele dá uma volta completa em 720 minutos. Ó, 360 graus e 720 minutos. Cada grau ele passa 2 minutos. É isso que está me dando essa relação. Agora, quando você pega o ponteiro 2 minutos, ele dá uma volta completa em 1 hora, que são 60 minutos. Então você vê que cada grau aí, cada minuto, ele vai varrer 6 graus. É o ponteiro 2 minutos. Ele é muito mais rápido. E se a gente tivesse interessado no menor ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos, como é que a gente encontraria isso? Existe uma expressãozinha, a gente vai provar essa expressão e você vai aprender aqui de várias maneiras a resolver esse problema. A expressão é assim: se você tiver uma hora H com minutos M, por exemplo, 8 e 20, quer dizer que H é 8 e M é 20. Aí você pode encontrar da seguinte forma: módulo de 60 vezes H menos 11 vezes M dividido por 2. Módulo porque não vai ter uma medida negativa aí, não é verdade? Mas essa expressão ela pode dar o menor ou o maior ângulo, a gente tem que se ligar nisso. O menor ele é menor do que 180 graus e o maior ele tem que ser maior que 180 graus. Se a gente tiver, por exemplo, o menor como sendo 30 graus, o maior é o replemento, é o que falta para 360, ou seja, é 330. Massa? Então, se eu achar um ângulo que tem medida maior que 180 graus, basta subtrair de 360 para saber qual é o menor. Por exemplo, achei lá nessa expressão 200 graus, é o maior. E qual é o menor? 360 menos 200, 160 graus. Beleza, massa. Agora a gente vai aplicar isso aí bem direitinho. Se liga. Vamos ver esses dois exemplos sobre o menor ângulo formado entre os ponteiros das horas e dos minutos. Quando você tem 2 horas ou 14 horas, um relógio de ponteiros, ele marca no máximo 12 horas. Então, quando você tem 2 horas e 40 minutos, claro que o ponteiro dos minutos, o maior, ele está exatamente aqui sobre o 8. Mas um erro que as pessoas cometem muito é achar que o ponteiro das horas ele está exatamente sobre as 2 horas. Não vai estar. Por que não vai estar? Porque ele só estaria exatamente sobre as 2 horas se o ponteiro dos minutos estivesse exatamente sobre o quê? Sobre o zero, sobre as 12 horas ali. E não é. Então ele andou um pouquinho. Ele varreu um ângulozinho, não é verdade? Um ângulozinho que eu vou dizer que é x. A gente sabe que cada arco desse corresponde a 30 graus. Por que corresponde a 30 graus? Porque se eu pegar 360 e dividir por 12, vai dar exatamente 30 graus. Cada arco desse corresponde a 30 graus. Aí eu preciso saber esse x. Quem foi que varreu isso aí? Foi o ponteiro de quê? Foi o ponteiro das horas. E como é o comportamento do ponteiro das horas? Diz para mim, como é o comportamento do ponteiro das horas? Ele satisfaz uma proporçãozinha. Como é essa proporção? Ele dá uma volta completa em 720 minutos, que são 12 vezes 60, né? 12 horas. Aí um ângulo x que ele varreu ali para 20 minutos. Por quê? 20 minutos. Porque se fosse exatamente 2 horas, para 40 minutos, desculpa. 40 minutos. Se fosse exatamente 2 horas, ele estava aqui. Então, 2 horas e 40 minutos, ele está mais próximo ali do 3. Então, a gente usa essa proporção, vê que é 1 para 2, então isso vai dar 20 graus. Então, esse x é 20 graus. Se esse x é 20 graus, o que é que a gente vai ter? Eu teria 30, aqui 30,
30, 30, 30, e como aqui é 20, né? Eu poderia botar 30 menos 20, ou seja, mais 10. Então seria 30, 30, 30, 30 e 30, mais 10, ou seja, seria 160 graus. 160 graus, como é a formulazinha? Módulo de 60 vezes H, menos 11 vezes M, sobre 2, não é verdade? Então isso vai ser 60, quantas horas? Vezes 2, menos 11 vezes 40 dividido por 2. Isso vai dar 120, menos 440 sobre 2. 120, 440 menos 120 dá 320. 320 dividido por 2 dá 160. 160, vamos repetir, por quê? É 160 mais 10 graus aqui, ó, e não 20, né? Seria 150 mais 10 graus. Repetindo, 30, 30, 30, 30, 30. Com 10 daria, porque 10, 20 é o que passou, então sobrou 30 lá. 160 graus. Aqui, ó, ele quer 17 horas e 35 minutos. Então eu já posso fazer 17 horas, eu posso dizer que é 5 horas e 35 minutos. Não tem problema não se botar na fórmula 17. Então vai ser 60 vezes H menos 11 vezes M sobre 2. Então vai ser 60 vezes 5 menos 11 vezes 35 sobre 2. Quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 60 vezes 5 dá 300. 300 menos 11 vezes 35 dá 385 sobre 2. Então vai dar 85, né? 85 dividido por 2. 85 dividido por 2 vai dar 42,5 graus. Poderia ter acesso assim, né? 42 graus e 30 minutos. Lembrando que você tem, cada grau tem 60 minutos. Por que dessa fórmula? Vamos entender aqui, por que dessa fórmula? Essa fórmula nada mais é do que usar aquelas proporções. E o ponteiro das horas, como é que faz o ponteiro das horas? Uma volta completa em 720 minutos. 720 minutos. E o ponteiro dos minutos, ele vai dar uma volta completa em 60 minutos. Quando você chega aqui, ó, e faz o seguinte, você tem o ponteiro das horas, andou um certo número de horas, vou dizer assim, um X. E o dos minutos, um Y. Y. Na realidade, o alfa que eu estou querendo é o meu Y, por exemplo, menos o X. Sendo que esse Y é assim, você dá uma volta completa, você faz 30 graus, no ponteiro 2 minutos, 360 graus em 60 minutos. Então você poderia fazer qual o ângulo que ele faz, por exemplo, quando passar um número de minutos M. Número de minutos M. Então você vai ter que Y é 6M. Então você já achou que Y é 6M. Precisa achar o X. Sendo que esse X tem o seguinte, para cada hora são 30 graus, não é verdade? Então se você botar aqui, vai ter um X1 primeiro. Que esse X1 é quando você tem, por exemplo, um número de horas H. E esse X1, se você, vamos colocar um número de minutos M. Vou ter o X1 primeiro. Um número de minutos M, porque aqui é minutos. Então você vai ter X1
vai ser m sobre 2. Mas sendo que para cada hora, isso aqui é o que ele percorreu no número de minutos m. Mas para cada hora são 30 graus, então vai ter um x2 que vai ser 30h. Então aqui eu tenho que fazer 30h mais m sobre 2. Se liga que quando você anda um número de horas, o número das horas anda. E quando anda o número de minutos, ele também anda, né? É um movimento contínuo. E aqui, quando a gente tirar o mínimo, a gente vai ficar com 12m menos 60h e agora menos m. Então ficou 11m menos 60h sobre 2. Ou seja, se eu botar em modo, por que em modo? Porque o ponteiro dos minutos pode estar na frente ou pode estar antes das horas. Então, a gente faz 60 vezes h menos 11 vezes m. Observa essa questão sobre relógios de ângulo formado entre os ponteiros dos minutos e das horas de um relógio. Ele fala que você tem 6 horas e quer saber quantos minutos. Vamos dizer que a gente tem um horário de 6 horas e x minutos, ou m minutos, melhor chamar de m minutos, ok? Eu preciso achar quantos minutos aí tem esse m. A gente vai fazer de duas maneiras. Olha, se liga aqui. Primeira maneira é usando aquelas proporçõezinhas. A segunda maneira a gente pode usar a expressão. Rui, qual é a primeira maneira que a gente vai fazer? A gente sabe o seguinte, que o ponteiro das horas, ele tem um comportamento. Qual é o comportamento do ponteiro das horas? Ele dá uma volta completa em quantas horas? 12 horas, que são 720 minutos. Mas ele estaria aqui se fosse 6 horas em ponto. Como passaram x minutos, ele andou um ângulo alfa. Então você vai ter em m minutos, ok? Em m minutos. Como se passaram m minutos, ó, 6 horas em ponto ele estava aqui. 6 horas e m minutos, que é o que a gente está pegando aqui, nós teríamos isso. Então a gente tem essa primeira relação. Já a segunda relação seria no ponteiro dos minutos. E como é que é o comportamento do ponteiro dos minutos? Ele dá uma volta completa, vamos separar aqui, para não confundir. Ele dá uma volta completa em 60 minutos. Ele dá uma volta completa em 60 minutos. Mas agora, quase que ele dava uma volta completa. Faltou um ângulo alfa, ou seja, ele varreu um arco de 360 menos alfa. Ó, foi o que ele varreu. Em quantos minutos? Em m minutos. Então a gente tem duas regrinhas de 3, simples e direta, né? Aqui a gente pode simplificar, fica 1 por 2. Aqui a gente pode simplificar, fica 1 por 6, na verdade. 1 por 6. Então o que é que a gente vai fazer? Meio pelos extremos. Se eu faço meio pelos extremos aqui, eu vou ter que 2α é igual a m. Então a gente já chegou que alfa é igual a m sobre 2, ok? Mas aqui nós vamos ter o seguinte, que 360 menos alfa é igual a 6m. Mas, o que é que a gente faz? Substitui. Substitui quem, Rui? Substitui alfa por m sobre 2. Então a gente vai ter m sobre 2, beleza? Igual a 6m. Aqui, ó, tira o MMC, vai ficar 720 graus menos m é igual a 12m. Joga isso para lá,
vamos ter 720 graus é igual a 13m. Aí m vai dar 720 dividido por 13. Quanto é 720 dividido por 13? Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar 720 e dividir por 13. Quanto é que dá isso? 72 dividido por 3, por 13, dá 5, né? 5 dá 65. Aí sobra 7, na verdade. 65 para 72, 7 desce o 0. Aí aqui dá 5 de novo. Aí sobra 5. Isso aqui quer dizer que 720 por 13, isso vai ser igual ao quê? A 55 inteiros, 55 inteiros, e mais 5 sobre 13. É o famoso número misto. Então, isso aqui o quê? Minutos. Então, a resposta seria qual? Letra C. Essa é a primeira maneira que a gente fez. Usou o comportamento do ponteiro das horas e do ponteiro dos minutos. Já na nossa segunda maneira, é usando aquela expressãozinha que a gente acabou de provar. Que o ângulo, como é que seria o ângulo? Módulo, né? De 60H, 11M, menos 60H, sobre quanto? Sobre 2. Mas na realidade esse alfa não é o alfa ali, né? Porque o alfa aqui pra gente, né, o ângulo, o menor ângulo formado por ele, vai ser 180 menos 2 alfa. Concorda? Por quê, Rui? Tudo isso é a medida de um ângulo raso, que é 180 graus. Então é 180 menos 2 alfa. Então eu vou botar aqui, ó, 180 menos 2 alfa é igual a 11m, eu quero achar o m, 11m menos 60 vezes 6, que são 6 horas. Na verdade, dividido por 2. Mas tem um detalhezinho. Qual é esse detalhe? Rui, a gente sabe que esse alfa ele tem uma relação com os minutos aqui. A gente sabe que esse alfa, eu sei que o ponteiro das horas que ele percorreu alfa, o ponteiro das horas está até ali, mas eu vou colocar de novo. O ponteiro das horas, ele dá 360 graus em 720 minutos. 720 minutos. Então, o que é que aconteceu? Ele percorreu um ângulo alfa no tempo m. Então, como é 1 para 2, a gente já sabe que esse m é o quê? Que alfa, por exemplo, é m sobre 2. Que 2m, que vamos ajeitar aqui, ó, ajuda. O que é que a gente tem? Porque aqui, ó, 2 alfa é igual a m. Então, quer dizer que alfa é igual a m sobre 2. E nós podemos substituir aqui, ó, mais alfa é igual a m sobre 2. Ou seja, o que é que a gente tem? 2 alfa é m. Então, na realidade, a gente vai ficar com 180 graus, menos 2 alfa, que é m, não é verdade? Isso é igual a quanto? A 11m menos 360 sobre 2. Se eu faço meio pelos extremos, a gente vai ter, ó, 11m menos 360 é igual a quanto? 360 menos, ficou apertadinho, mas dá para entender, né? Menos 2m. Vem para cá, vai ficar 13m igual a 720. Aí significa dizer que o quê? Que m vai ser 720 sobre 13, que é o que a gente acabou de fazer. 720 sobre 13 são 55
inteiros e 5 sobre 13, cuja resposta continuaria na letra C. Então aprendemos aí de duas maneiras a fazer. Uma é usando a proporção, que o ponteiro das horas ele dá uma volta completa 360 graus em 720 minutos, e o ponteiro dos minutos uma volta completa em 60 minutos. Ou então 11m menos 60h, ou 60h menos 11m, dividido por 2. Ok? Na questão 1, diz: se o ponteiro dos minutos de um relógio mede 12 centímetros, o número que melhor aproxima a distância em centímetros percorrida pela sua extremidade é qual? No intervalo de 20 minutos. A gente sabe que o ponteiro dos minutos, como é o comportamento do ponteiro dos minutos? Ele dá uma volta completa em 60 minutos. Em 60 minutos. Se ele dá uma volta completa em 60 minutos, essa volta completa, eu poderia até dizer que é 2πr, 2π vezes o raio. Então quer dizer que em 20 minutos, para a gente não estar encontrando um ângulo, ele vai x. Simplifica aqui, ó. Aqui dá 1, aqui dá 3. Então você vai ter 3L é 24π. Então L vai dar 8π. Então é 8 vezes 3, 14. 8 vezes 3, 24. Então vai dar aproximadamente 25,1 centímetros, cuja resposta está na letra B. O relógio Tower Clock, localizado em Londres, é o Big Ben, né? É muito conhecido pela sua precisão. O ângulo interno formado pelo ponteiro das horas e 2 minutos, como a gente já provou, ó, aqui são 3 horas, a gente já pode usar que é módulo de quanto? 60 vezes H menos 11 vezes M sobre 2. Então vai ser o quê? 60 vezes 3 menos 11 vezes 20 sobre 2. Então isso vai ser 180 graus menos 220 sobre 2. 220, 180 menos 220 dá 40 graus o módulo. Dividido por 2, 20 graus. Lembra que π radiano equivale a quantos graus? 180 graus. Então, x, o alfa, né, em radiano equivale a 20. Aqui, ó, simplificando, dá 9, aqui dá 1. Então, alfa vai ser π sobre 9 radiano. Na questão 3, a roda gigante de um parque de diversões tem 18 cadeiras, igualmente espaçadas ao longo do seu perímetro, e move-se no sentido anti-horário, contrário ao dos ponteiros de um relógio, o sentido trigonométrico positivo. Aí ele diz, na figura indicam as posições. A roda move-se 5/6 e para. Ele começa na posição A. Então, quanto é que dá 5/6 de 360 graus? 5/6 de 360 graus vai dar 300 graus. Mas, como ele falou aqui, se você olhar direitinho, a gente vai ver que tem 18 cadeiras. Mas 360 dividido por 18 vai dar 20 graus. Então, se eu estou aqui no zero, é 360 aí, menos 20, a gente vai ter que aqui é 340, que aqui é 320 e que aqui é 300. Ou seja, 300 graus está na cadeira P. 5/6 da volta. Na questão 4, uma pizza circular será fatiada a partir do seu centro em setores circulares. Se o arco medir 0,8 radiano, cada arco desse é 0,8 radiano, aí vai ter, não vai conseguir completar, vai ter uma última fatia, ele vai ter N fatias e vai ter uma última que não vai conseguir ter 0,8.
Eu sei que uma volta completa em radiano é 2π radiano. Mas como π é 314, 2 vezes 314 dá 6,28. Se eu pegar 6,28 e dividir em pedaços de tamanho 0,8, vai dar 7. Aí vai dar menos 5,6 e vai sobrar 0,68. Significa dizer que você tem 7 setores circulares de 0,8. E o último, esse enésimo mais 1, que vai ser 0,68. Então a resposta é 0,68. Nessa questão 5, observa. Uma família viaja para Belém do Pará. No seu automóvel, em um dado instante, o GPS do veículo indica que ele se localiza a uma latitude 21 graus e 20 minutos sul e longitude 48 graus e 30 minutos, o que? Oeste. O motorista solicita a um dos passageiros que acesse a internet em seu celular e obtenha o raio médio da Terra. O cara olhou lá e deu 6.730. Aí as coordenadas geográficas de Belém do Pará, lá de Belém, estão a latitude 1 grau e 20 minutos e longitude 48 graus e o quê? E 30 minutos oeste. A partir desses dados, ele quer saber a distância que ele vai percorrer aí do veículo até Belém do Pará. O que é que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui. Eu vou pegar o globo terrestre. Então a gente tem norte, sul, na verdade, leste, oeste. Nessa relação que nós temos aí, o que é que vai acontecer? Você tem lá na latitude sul 21 graus e 20 minutos. Então é como se ele tivesse sobre o mesmo quê? Sobre o mesmo meridiano. Ele vai mudar como se fosse o paralelo. Então ele vai passar para um ponto ali que está o quê? De latitude sul 1 grau e 20 minutos. Então ele quer aquela distânciazinha entre os pontos A e B. Isso é uma parte do comprimento do arco da Terra, correspondente ao ângulo de quanto? 21 graus e 20 minutos menos 1 grau e 20 minutos, correspondendo a 20 graus. Então a gente pode simplesmente fazer uma proporçãozinha que 360 graus equivale a 2πr. E 20 graus corresponde a esse comprimento desse arco AB, que eu estou chamando de L. 20 graus por 360 dá para simplificar. Por 20 dá 1 e lá dá 18. O 18 ainda simplifica com o 2π lá, o 2 de 2π, que vai dar 9. Então vai dar 6.730 π sobre 9. Beleza? Tá massa? Agora se liga nessa outra questão, que é bem parecida com essa também, falando de latitude e de longitude, que é uma questão extra aí, algo a mais para vocês. Ele diz: os pontos A e B localizados na superfície terrestre a 60 graus de latitude norte agora, está a 15 graus e 45 minutos de longitude o quê? Leste. Beleza? Longitude leste. E o ponto B a 56 graus e 15 minutos de longitude oeste, contrário. Dado que o raio da Terra, a Terra é perfeitamente esférica, a gente vai considerar isso que o raio é 6.400, eu quero saber quanto é que mede aí o raio desse paralelo que eles estão. O que é que vai acontecer? Esse paralelo que está lá na latitude 60 graus norte. Se a gente fizer o esboçozinho, 60 graus norte está ali. Então você vê que eu posso construir um triângulo retângulo. Que esse triângulo retângulo, nós vamos ter o seguinte: se aqui é 60 graus, sobra 30. Se sobra 30 graus e a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela vai medir quanto? Pega esse triângulo retângulo, ó, vê como é que ficou legal.
peguei aqui, ó, ele veio para aqui, para perto de mim. Aí, como ele é 30 graus ali, lembra que todo triângulo, retângulo, que tem um ângulo interno de 30 graus, o cateto oposto é metade da hipotenusa. Aí o cateto oposto seria a metade de 6.400, ou seja, seria 3.200. Lá na latitude 60 graus norte seria o raio daquele paralelo. E na letra B, ele quer a distância. Eu vou ter que achar o comprimento do arco. Para eu achar esse comprimento do arco, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e fazer a diferença. A diferença não, porque como um é leste e outro é oeste, 56 graus e 15 com 15 graus e 45, a gente vai somar, porque estão em sentidos opostos, dá 72 graus. E agora bastava fazer naquele paralelo lá, que o raio é 3.200, é metade do raio da Terra, que a gente achou, fazer 360 graus, dá para 2πr, que é 2π vezes 3.200. 72 dá para x. Fazendo isso, você encontraria